Bom dia, colegas que estão aqui. Boa tarde, boa noite, quem for assistir a gravação. E nós estamos aqui reunidos na comunidade Novo Olhar para os Sintomas, comunidade Novo Olhar para a Diabetes. São duas comunidades que eu coordeno. E a Neuza, ela tem experiência em diabetes, tem experiência em yoga, tem experiência em várias terapias, né? Então, por que a gente colocou o título como solução para a diabetes? Porque a gente entende que a diabetes é um dos sintomas mais desafiadores para a gente, né? Porque ele faz parte o sintoma faz parte da nossa personalidade, né? E a gente nunca vai deixar de ser quem a gente é. E a gente chega na diabetes e perde para diabetes porque a gente tenta se colocar na caixinha dos outros, né? A gente tenta se adequar ao mundo, né? Mas a Neuza vai trazer bastante coisa interessante hoje. Então, está contigo, Neuza. Bom Para dia a mim vai ser todas. interessante, com certeza. Eu já sou contente, né? Bom dia a todas, né? Boa tarde, como você disse aí, o horário que você for te receber o chamado para entrar, para assistir, para ver esse conteúdo, porque com certeza não será por acaso que você E vai já estar aí. deixem a curtida E isso você vai no estar aí YouTube e e vai inscrição no encontrar. canal, né? Com certeza, é muito importante para nós, né, Silvina? Para o nosso trabalho, para que a gente continue levando as informações relevantes aí para os diabéticos, para as pessoas, às vezes, ainda assintomáticas, né? Mas para pegar o gancho ali que você estava falando, né, e não esquecer, você estava falando como é difícil para o diabético. O diabético, o diabetes ele já vem com uma sentença, com estigma, né, de que é assim mesmo, de que não tem jeito, de que é genético. Então isso acho que dá uma baqueada quando a pessoa recebe o diagnóstico, porque ela acha que acabou, é assim, não tem cura. Ela começa a aceitar a doença e não olhar para a cura, para a melhora de vida. E às vezes muitas pessoas acham até que não tem cura, né? Acho assim que é uma sentença e acabou, isso vai agravar, eu tenho que conviver com isso. E eu acho que é por isso que mentalmente nós somos treinados para aceitar essa sentença, esse estigma de que é uma doença incurável, terrível, genético e é assim mesmo. E partindo já para o yoga, né? É uma Deixa eu das só fazer uma vai, emenda ali na parte da cura, né? Porque a gente entende como cura não precisar tomar medicação e conseguir viver bem. Ou também, às vezes, precisar tomar algum, se for preciso, né? A gente não está dizendo que a diabetes não vai deixar de ser algo que vai estar sempre ao teu alcance, né? Porque é como o resfriado, né? Ele some, mas ele pode voltar quando a gente vive novos traumas, né? Isso com também a gente certeza. vai falar, quando a gente olha para situações que causam situações emocionais. A gente nunca está livre, né? Então, tem situações que vão de novo trazer, às vezes, o sintoma à tona. E isso é algo assim, mesmo assim, a gente pode gritar, vai passar. Isso é a cura, né? Isso. Porque é como um remédio, né? Você toma ele em determinado período, se você não cuida, se você, né, tem um problema, um trauma, um estresse, ou como se fosse uma dor de estômago, que você come de novo alguma coisa que te faz mal, você vai ter que procurar ajuda novamente. E o que que a gente faz? A gente não sai do ambiente que faz mal, a gente não muda a nossa rotina, e daqui a pouco começa a doer de novo o estômago, o diabetes volta de novo, né? Ele volta a dar sinais. Só que quando você aprende a ouvir o seu corpo, ouvir esses sinais, você não deixa se agravar, né? Eu estava querendo tentar entrar no yoga, né, como uma prática de cura ou de melhora de saúde. Só que por que que ela é cura ou ela é melhora de saúde? Porque ela tem que ser feita todos os dias, né? Ou pelo menos um dia sim, um dia não, ou quando você puder. Assim como o medicamento, ela não é uma pílula, né? Que você trata o sintoma. Ela é uma prática que você vai tratar a raiz, e a raiz se trata para sempre, né? Como você disse, nós não mudamos, nós melhoramos. Nós podemos melhorar muito nossa genética, nosso DNA, o nosso caráter. Nós vamos mudando, mas aquilo que nós nascemos para ser, de bom e de ruim, está sempre ali, Vai né? vir à tona de novo, né? E nós vamos ter que alimentar o que realmente a gente vai querer ser, né? Se você quer ter Uhum. saúde, você tem que viver uma vida em prol a ter saúde, né? Em olhar para isso sempre. O yoga ele vem como cura e como melhora da saúde,
principalmente o yoga hormonal, porque ele trabalha as glândulas hormonais, né? Hoje, quem já nos segue há um tempo já sabe que nós somos hormônios, né? Nós somos milhões de hormônios aí que comandam a autorregulação do nosso corpo. E hoje, para falar especificamente de yoga, é muito satisfatório, por quê? Porque eu trabalho com uma linha de yoga hormonal, Astanga Yoga, que é a yoga terapia, que ele trabalha diretamente nas glândulas hormonais. Quando os alunos chegam para mim, eles nem imaginam, né, que existe o yoga hormonal. Ele faz para fortalecer, faz porque está com dor, faz porque acha que vai ficar zen, vai ficar relaxado. Ele não imagina os outros benefícios que realmente fazem a diferença na vida, né? Então, as pessoas vêm com uma ideia de performance e levam saúde para casa. Por que que o yoga ele cura? Vamos falar das glândulas endócrinas agora, né? Porque cada vez que nós entramos numa postura, numa asana, numa posição, que nós comprimimos, por exemplo, o abdômen em cima das pernas, estamos comprimindo o quê? Os nossos ovários. Nós estamos estimulando esses ovários a produzir hormônios. Cada vez que nós fazemos uma postura, por exemplo, da cobra, da serpente, que nós elevamos aqui o nosso colo, nós trabalhamos laringe. Então, nós estamos trabalhando tireoide, paratireoide, né? Então, a gente está acordando essas glândulas todos os dias. Por isso que ele é aconselhável a fazer todos os dias. Quando nós abrimos o nosso tórax, nós trabalhamos nossa glândula timo, né? Não é só, não são coisas para alongamentos aleatórios, né? Porque nós, logicamente, eu também um dia já fui em uma aula de yoga, né, querendo fazer amizade, querendo achar uma turma legal, querendo me alongar, com uma dorzinha na lombar. E aos poucos fui descobrindo que a coisa era muito mais intensa, e daí vai pro emocional, né? Também, porque a nossa hipófise, a nossa pituitária é estimulada, então a gente começa a fazer uma autorregulação neural, nosso sistema parasimpático. Se a gente for estudar, a gente fica aqui dias falando, né, em todas as glândulas e que o yoga realmente ele trabalha. E trabalha em todas as glândulas do corpo mesmo. Cada postura tem um objetivo de trabalhar sobre uma glândula, né? Por isso que tem a postura ideal para quem tem diabetes, né? Para o diabético, tem a postura para liberar intestino, a postura para melhorar a sua digestão. Quando nós falamos disso, nós estamos falando da saúde física, mas nós estamos autorregulando o nosso emocional também, né? Por isso que o yoga ele trabalha físico, emocional, psicológico e espiritual. Aí, ó, por que o espiritual, né? Lá na frente eu vou explicar. Mas a gente fala de uma regulação hormonal que vai refletir na tua saúde física, no teu bem-estar físico e mental. Então, nós estamos trabalhando físico e mental, que o mental entra o psicológico. Quando nós trabalhamos essas glândulas, né, nós vamos lubrificando as vértebras e vamos produzindo hormônios, nós estamos trabalhando também o hormônio da felicidade, a ocitocina, né? A gente está trabalhando muita coisa que regula realmente nosso sistema neural. Então, a gente sai leve, sai parece que mais feliz da aula de yoga, né? E não é porque você alongou seu corpo e teu corpo parou de doer. Teu corpo não para de doer só porque você alongou e aqueceu ele. Ele para de doer porque você tem aqui o nosso nervo vago, né? Você deu uma relaxada aqui, então ele foi liberando traumas, sensações de peso, sensações de rejeição, de medo, de abandono. Então a gente, em cada aula, vamos dizer que a gente libera mais de 50 emoções, sensações, né, que são os vrits que nós estamos falando, as propensões aí que a gente estuda em cada ponto energético. Então, é algo muito profundo, é algo que eu falo, toda pessoa deveria fazer. Mesmo que você não saiba para que você está fazendo, você vai receber os benefícios. Nas aulas, eu tenho costume como metodologia de ir ensinando aos poucos, né? A Silvina fez um tempo aula comigo, ela sabe. A gente vai trabalhando os chakras, falando o que se está trabalhando, porque é muito importante você saber, porque quando a gente fala que trabalha o timo, quando a gente fala que trabalha aqui o fogo do estômago, né, o Agni, que trabalha a raiva, aquela pessoa que está raivosa, que passou raiva o dia todo, ela fala, poxa, vou caprichar nessa postura, é para mim, hoje eu estive muito raivosa, então ela entendendo, ela traz para si, então ela começa a olhar para dentro no momento ali, então não são aulas aleatórias que você vai lá e faz e não sabe por que faz, né, Silvina? Eu acho muito importante estar passando esse conhecimento
porque a pessoa vai entrando em um mundo, em uma dimensão, ela vai encontrando algo que ela não conhecia, porque ela passa, vê um grupo fazendo yoga e acha que são pessoas fazendo um alongamento qualquer, e tudo tem um significado dentro do yoga. Quer falar alguma coisa? Nossa, você falou tanta coisa interessante, mas falando sobre a questão hormonal e dos órgãos vitais, né? Eu estava falando agora cedo com uma colega o quanto o medo, eu conheci essa colega 5 anos atrás, e o quanto o medo paralisou ela, o quanto o medo ainda me paralisa muito, né? E o que que é o medo, né? Tem muito a ver com a tireoide, e tem muito a ver com os ovários também, e tem muito a ver com o timo também. Então a gente acha que está fazendo só para liberar pro ovário, para o útero estar fértil. Não, os nossos projetos, nossos sonhos de vida, eles Tudo são nasce ali, né? planeados. É, tudo nasce no útero, né? E a coragem da gente sair de vencer nossos próprios medos. O timo também, né? Eu trabalhei com bioenergético muitos anos atrás, já sempre começava para liberando o timo. E como nós diabéticos, como a gente fica a maior parte? A gente fica com a postura de pessoa desanimada. E onde fica o timo? Ele fica sufocado, né? A gente nem deixa arejar, não deixa os órgãos internos respirar, né? Então, tudo está interligado, não tem, sem dizer, eu faço yoga, eu não faço yoga porque eu não tenho diabetes. Eu indico yoga para as pessoas que têm problema de infarto, problemas cardíacos também, né? Claro, tem que ser tudo na medida certa, né? Mas ela faz mudar a nossa percepção sobre a gente, né? Por causa dessas mudanças, entre posturas e respiração, e movimentos. Isso, sem falar da respiração, né? Porque eu falo sempre que as posturas, esse movimento todo, é uma carona que a gente pega para chegar ao relaxamento e silenciar nossa mente, né? Então, nós vamos respirar melhor, ele é acompanhado de uma respiração primária que deve ser feita e nós esquecemos, né? Nós já falamos nas aulas, a gente, primeira coisa, aprende, né? Passa a fazer as respirações corretas, respiração primária. Quem é mãe, né, já viu o bebezinho, quando o bebê respira, ele mexe a barriguinha. E nós, quando respiramos, nós não deixamos de mexer o nosso abdômen, a gente já não faz mais uma respiração diafragmática. A gente está aqui no automático, no nosso 30%, só para sobreviver, né? Uma respiraçãozinha que a gente nem sente. E já no momento da prática do yoga, nós trabalhamos a respiração. E no nosso dia a dia, como diz as minhas alunas, eu escuto, Neuza, você falando, lembra de respirar. Elas que estão em casa, daí ouve minha voz, lembra de respirar. E ela, Neuza, é incrível como que a gente, né, com 60 anos, tem que ouvir uma voz dizendo, lembra de respirar. A gente descobre que não sabe nem respirar. Falei, por isso que as doenças vão chegando, ansiedade, né, falta de oxigenação no cérebro, problemas cardíacos e todos os outros que acompanham aí. Então, até mesmo na respiração, nós vamos nos esquecendo de como se respira corretamente. E tudo isso, as práticas de yoga vêm nos lembrar, né? Não é ensinar porque nós já sabemos, vem nos lembrar como que se respira corretamente, o que fazer nos momentos de ansiedade, trazendo essa respiração, né, mais consciente para o teu organismo, você está ganhando já mais saúde. Sim. Você já A gente, consegue se autorregular. a gente estava conversando sobre isso nos bastidores antes de começar, né? Como nós diabéticos temos o hábito de algo não dá certo, a gente põe pressão e quer na birra vencer. E a gente bloqueia a nossa mente com isso e a respiração também. Por isso que quando a gente algo não dá certo, temos que nos afastar, porque quando a gente se afasta, a gente permite que a intuição venha à tona, porque quando você está fazendo muita força, muito esforço de achar a solução, a gente não vê o óbvio e a gente bloqueia total a nossa intuição, que é uma faculdade mental que Deus nos deu, né, para a gente poder tomar decisões. E como nós diabéticos vivemos, e a maioria da população correndo, 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 e não percebem que poderiam largar metade dos fardos, né? Isso. E esquece de respirar, né? Quando nós paramos de respirar, nós temos só um ponto, né? Só que nós queremos a chegada o tempo todo, nós começamos a ficar até ofegante. Uma pessoa nervosa, ela começa a ficar ofegante, ofegante, vermelha, transpirar, né?
E por isso que a respira, né, não pira, faz muito sentido. Você dá uma respirada, se você fizer 5 respirações nos momentos que você tá para explodir, você não vai explodir. Isso é fato, isso é científico, tem estatística. Se você fizer 5 respirações, quando me falaram isso pela primeira vez, eu falei, meu Deus, é muito tempo 5 respirações. Olha só, é a primeira coisa que eu pensei, é muito tempo 5 respirações. E a gente vê que 5 respirações pode evitar um infarto, pode evitar o AVC, pode evitar uma briga mais sérias, né? E nós esquecemos até mesmo de respirar. Por isso que eu digo, o yoga ele cura, ele melhora a tua saúde física, mental. E quando a gente fala também da saúde espiritual, ele traz uma conexão com você mesmo, independente da sua crença. Você não precisa ser budista, porque o yoga não é budista, você não precisa ser hinduísta, você não precisa acreditar nas divindades da onde ele foi criado, né? O yoga ele é para todos, né? É um estilo de vida e é um estilo de vida de olhar para dentro, olhar para si, de autocuidado. Primeiro eu, né? O yoga ele diz primeiro eu. E nós, aqui para nós, nessa correria ligando automático, às vezes a gente está colocando sempre primeiro o outro, né? Então é primeiro eu para respirar, o primeiro eu para eu me tratar, o primeiro eu para me alongar, para acordar bem. O yoga também preza muito uma alimentação saudável, a higiene mental e física. Então tem vários pilares do yoga que a gente vai aprendendo e se apaixonando e aos poucos colocando na nossa vida. Você não precisa virar um monge, você não precisa, né, fazer, né, algo fora da sua rotina, dos seus costumes, porque tudo você pode agregar, né? Você ter o seu momento de ir lá e respirar, de fazer o seu yoga para estimular suas glândulas, fortalecer seu corpo. E nós fazemos sempre, né? Eu já vi que alguém escreveu aqui nos comentários, aquela meditação guiada no final, né? E o que que é o yoga? O yoga é silenciar a tua mente para você olhar para dentro e se conectar com algo maior. E esse algo maior pode ser chamado de Deus, pode ser chamado de universo, de cosmo, de do que você é devoto, porque nós nos agarramos a algo divino, né, nessa criação, porque nós sabemos que existe, né, nós que acreditamos que existe. E não importa se você acredita no que você acredita, porque é algo divino, algo que criou tudo, né? Porque Deus está em tudo e cada um chama o seu Deus de uma forma diferente, né? E É, essa conexão também é importante, porque quando você está com o corpo sadio, saudável, uma mente tranquila, o que que você vai buscar? Sua conexão espiritual. Lá no final tem espiritualidade, sim. Por que que é sua conexão espiritual? É a fé de que tudo vai dar certo, de que tudo é possível, de que tudo está melhorando, de que as portas estão se abrindo. E quando você está no estado de doença, de irritação, o que que você acha? Acabou desespero. acabou tudo, não tem mais jeito, nada vai dar certo. Então, e não adianta você falar para essa pessoa equilibrar o espiritual ou a mente primeiro, para depois ela pensar no físico, porque nós somos hormônio, nós precisamos dessa nossa própria medicina, esse ouro que está dentro de nós, para depois a gente passar as outras etapas. Por que que às vezes as pessoas estão com problema, vão na igreja, chora, chora, se alegra, chega em casa, passou tudo, o problema está lá, né? Porque, lógico, ela teve um momento de relaxamento mental, mas ela não, ela está com os hormônios baixos, ela está com dores no corpo, ela está ainda com pensamentos negativos. Foi só um momento, como se ela tivesse tomado uma pílula. Está vivendo dentro de um aquário poluído, porque quando o Sim, ambiente de casa não é exatamente. saudável, Exato. E às vezes a gente acha, eu vou na igreja e vou resolver, não que não tenha aqui, mas a gente vai lá e leva o problema para o outro, né? Eu vou lá na igreja, vou sair de lá mais alegre. Vai sair com certeza, mas quando você chegar no teu ambiente, no teu aquário poluído, você novamente vai ser contaminado. E o yoga é uma forma de você se descontaminar, de você tirar esse momento para você, cuidar do teu físico, do teu emocional, e as coisas vão se abrindo, porque você sai daquela zona de conflito. Você começa a olhar para você. Cada postura que a gente faz, né, eu acabo explicando no yoga, nós temos posturas que elevam e você olha para cima. Quantas vezes a gente não olha para cima? Né? A gente passa meses quando você está em conflito, quando você está com problema, que você olha só para baixo.
essa postura do yoga de você olhar para cima, você já respira melhor e você começa a mandar mensagens para sua mente de que existe algo depois, que você tem que olhar para cima, que olhar para o futuro, olhar para frente. E nós já ficamos com o corpo ali já fechado, olhando para baixo, sem solução. Então, essas pequenas posturas que às vezes a gente acha que está fazendo alongamento, ela está te abrindo o seu peito para a vida, para o novo, né? Você está respirando melhor e tudo isso começa a acontecer uma mágica, né? A mágica acontece ali no seu sistema endócrino, liberando, né, hormônios da felicidade, testosterona que a gente precisa e a gente busca tanto e paga caro, né? Para fazer essas reposições hormonais, e não digo que não precisa, quando precisa tem que fazer, mas a gente também pode buscar e se autorregular, não estar só em cima de medicamentos da medicina tradicional. Cuidar do nosso corpo também, porque quando a gente vai só atrás da medicina tradicional, nós também estamos tratando só o sintoma, né? Não a causa raiz. O yoga ele trata a causa raiz, assim como a medicina germânica. Se você está triste, é um sintoma. O porquê que você está triste? Não adianta você tomar um remédio e dormir. A tristeza vai continuar ali instalada, né? No yoga, você vai tratar a causa raiz, porque lá dentro você vai começar a olhar para você, olhar para o ambiente que você está, mudar suas atitudes, sua rotina. Eu falo que nenhuma pílula não faz efeito se você não levar ela na boca e engolir, né? O remédio também, você tem horário marcado para tomar, você tem que tomar com água, tem que tomar com o estômago em jejum ou com o estômago cheio. Tudo tem um processo, tem um O preço modo de fazer, né? O preço a pagar. E o yoga também é a mesma coisa, é uma prática que deve ser feita diariamente, de preferência, até mesmo 2 vezes por dia. Só que é um preço a pagar longe dos remédios e você está ganhando no emocional, no físico, o teu psicológico, ele vai realmente autorregular e no espiritual, porque quando você está bem, você sente gratidão, você quer olhar para o divino, você quer olhar para Deus, você quer agradecer, né, que você saiu de um estado mais crítico. E as posturas são isso. Cada bracinho que você levanta, cada perninha que você levanta tem um porquê e está trabalhando nas suas glândulas hormonais, no seu mental, no seu físico. Não são posturas aleatórias, né? São posturas estudadas há mais de 10 mil anos. Não é que é algo que chegou aqui para nós agora. Ela foi levado muito para o lado performático, né? Às vezes a gente fica com medo do yoga, porque nós abrimos um Instagram da vida e tem pessoas lá dando cambalhota, pendurado na parede, né? ainda E a gente, pretendo chegar lá. e a gente acha, nossa, não é para mim. Hoje eu tô morrendo de dor, tô triste, vou lá ainda pagar esse mico, né? E o yoga, ele é acolhimento, ele é cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, com o peso do corpo, né? O seu corpo que vai ditar suas regras. Te ensina também a respeitar o seu corpo, né? Respeitar suas emoções. A gente pode não chegar nas cambalhotas, mas a gente vê resultados É, no primeiro mês, primeiro, segundo mês, a gente já vê resultados, né? Eu, quando comecei a praticar contigo, o que sumiu primeiro foram as câimbras. Eu sempre tinha muitas câimbras nas pernas, nos pés, que também é um dos problemas das pessoas diabéticas, né? Agora, raramente, durante a yoga, me dá um sinalzinho no pé. Mas assim, é porque estão alongando, né? Está fazendo sim. diferente, né? E a gente vê resultados rápidos. Se depois chegar em fazer algo mais difícil, mas Não, e a ideia é evoluir, porque até inclusive um dos princípios do yoga é você não ultrapassar o seu limite, mas também não ser preguiçoso e ficar ali na sua zona de conforto. É se desafiar também com consciência, né, respeitando os seus limites. Por isso que a gente está sempre colocando uma postura a mais, um grau de dificuldade a mais, para você ir encontrando conforto e melhorando, né? Não é também para ficar ali só na mesmice, né? A gente acaba fazendo coisas diferentes. E para nós mulheres, Silvina, é muito importante a gente falar, e não é só para as mulheres, mas já que estamos, nosso público maior é mulher, muito no a nossa pelve, a gente trabalha muito a pelve. A gente trabalha a nossa libido. Quando a gente fala de hormônios, nós falamos da libido, né? E tem mulheres que a gente faz alguns alongamentos no yoga que na primeira vez elas não conseguem nem mexer o quadril de vergonha, de trava, né? Nossas emoções ficam ali no nosso quadril.
A gente tem uma dança também no yoga, não sei se você chegou a fazer o Kaushik, nós estamos dançando Kaushik no yoga, que é uma dança comprovada que fazendo 10 minutos diário, ele cura depressão, ele Olha, trabalha todas as suas glândulas. Então tem várias ferramentas para você trabalhar dentro do yoga, né? Tem o yoga dance também, né? E quando a gente fala de mulher, a gente fala de pelve, de kundalini, de chakra básico, né? Nós falamos da libido. E uma mulher que não tem libido, essa libido não é nem só sexual. Essa vontade de viver, esse prazer em passear, em conversar, em estar em meio às pessoas, né? Em se cuidar, em ter uma autoestima mais elevada. Porque quando a gente fala em libido, às vezes a gente leva muito só para o lado sexual. E nós trabalhamos também os é o chakras que são prazer da vida, né? ter de viver. Nós trabalhamos os nossos chakras energéticos, nossos pontos energéticos, né? Que também precisam ser alinhados. E quando você está fazendo yoga, nós também, no momento das práticas, nós trabalhamos aqui, ó, levantamos aqui a cervical, nós temos o chakra laríngeo. Aqui nós estamos regulando ele, né? Quando nós fazemos uma postura que estamos em cima dos nossos ovários, nós estamos trabalhando o chakra básico, né? O Muladhara Chakra. Então a gente está se autorregulando também o nosso corpo energético sem perceber. Por isso que a gente sai tão leve, por isso que as pessoas tímidas elas vão se soltando, por isso que as pessoas vão mudando ao longo da prática, ao longo dos anos. Tem pessoas que começaram comigo há 2 anos atrás e até eu estava vendo, mostrando para a pessoa uma foto de quando ela começou. Ela tinha um coquezinho assim, parecia uma senhorinha assim na aula. Hoje ela está com o cabelo curtinho, ela já está empinada, ela já fala em público. E a gente estava fazendo essas comparações, né? Porque ela buscou, ela foi liberando os movimentos, ela foi começando a olhar para ela, sem contar várias, né? Libera o Outras poder melhoras. pessoal, né? É o poder pessoal, você se empodera, porque você começa a conhecer seu corpo, você se livra daquele peso, né, das dores físicas, das dores emocionais, por isso que ele cura. Ele realmente cura, ele te melhora, ele te empodera, porque você vai conhecendo o seu corpo. E quando você está num ambiente de yoga, que você olha, um coloca o pé lá no teto e tem outro que não consegue fazer metade do que você faz, você também leva isso lá para fora na sua vida, com naturalidade. Dizer, eu não preciso ser igual ao outro, eu sou eu mesma dentro das minhas possibilidades. Tem o que coloca o pé no teto, mas tem outro que não faz a metade do que eu faço. Então, eu não estou tão mal assim, A né? comparação é uma das dores A muito gente começa a se fortes, livrar nossa. da comparação. Aí você vê que você tem habilidades na perna e que o outro não tem, o outro de repente é mais flexível na parte superior do corpo e você é mais travado, mas cada um tem a sua particularidade. São autoobservações que nós vamos fazendo ao longo dessa caminhada do yoga. Por isso que o yoga não é para um dia, para um mês, para um ano. Ele é para a vida toda. Eu sempre falo na aula, gente, não se preocupa, até os 100 anos a gente consegue. Né? Até os 100 anos nós vamos fazer essa postura. Calma que tem tempo, não forcem demais. Sim, a gente precisa mudar essa mentalidade. A gente toma banho todo dia, até 3 vezes por dia quando é calor, né? A gente se alimenta a cada pouco. A gente aprendeu que diabético tem que comer a cada 3 horas. E quando eu falo em yoga, nossa, fazer todos os dias, Sim, tá, e o teu corpo não merece ser o cuidado todos os dias, todos os dias. porque cuida o corpo espiritual, mental, emocional, físico. Enquanto o banho só cuida a parte externa, enquanto o alimento só cuida a sociedade física, né? Então, buscar esse equilíbrio, né? E também o equilíbrio é uma das coisas, primeiras coisas que eu descobri que eu não tinha equilíbrio nem físico. Imagina se eu teria equilíbrio emocional, equilíbrio mental. E eu, quando eu comecei a trabalhar com diabéticos, lá no começo, eu fiz o desafio 21 dias, depois o desafio 30 dias. Lá eu trouxe muito sobre isso, que nós somos 8 ou 80, né? Que hoje em dia chamam de pessoas com TDAH, pessoas com déficit de atenção, bipolar, tudo isso nós somos antes de ficarmos doentes, né? E o que que é? Falta de equilíbrio na vida. Qualquer pessoa me tira do equilíbrio. E isso aparece na hora de fazer a prática de yoga. Quando vai fazer uma postura que precisa ficar num pé, eu lembro, Neuza, quando eu comecei contigo. Neuza congelou aqui para mim. Fui eu.
Opa, eu tinha congelado, né? É, você tinha congelado, agora deu certo. É. Então, não lembro até onde que eu fui, mas acho que congelou só um pouquinho, né? Então, mas a falta do equilíbrio emocional se reflete na falta do equilíbrio físico. E a gente É, percebe isso nítido. Quando eu comecei a praticar yoga para ficar num pé só, nossa, ou ficar, por exemplo, só do lado esquerdo, o outro lado sempre caía, né? Então, quanto a gente não tem equilíbrio mesmo nas nossas relações também, né? Tudo a gente dá demais ou quer demais, né? Então, sim. essa falta de equilíbrio, ele está em todos os nossos aspectos os aspectos da nossa vida. Eu faço uma leitura muito grande dos alunos, né? Eu ali no meu cantinho, eu sei cada um como funciona. E a gente vê muito como que você funciona na aula de yoga, é igual o trânsito, né? Como você é no trânsito, você é na vida. E na aula de yoga, a mesma coisa. Às vezes fica difícil, a pessoa faz cara feia, ela já quer desistir. Você sabe que no primeiro embate lá na vida dela, ela quer desistir. Ele De diz. repente, ela tem falta de equilíbrio, e daí ela já não faz, porque daí não é para ela e a gente vai percebendo. E esse equilíbrio também, e eu percebo, vem muito do emocional. Tem aulas que você chega, está com super equilíbrio, se posiciona, faz, mantém a postura. E outra aula, você não consegue tirar o pé do chão, tá trêmula. Isso é muito do teu emocional e até mesmo da sua alimentação, né? Que o yoga preza muito por uma alimentação saudável e tudo, né? E eu vejo quando na segunda-feira, que as pessoas que comem muito no final de semana, na segunda-feira elas não têm esse equilíbrio, não têm esse foco, chegam cansadas. Segunda-feira é o dia da reclamação. Eles já vêm para o Shavasana, querem ir direto para a meditação na segunda-feira. Eu falo, poxa, gente, segunda-feira é hoje que eu preparei um aulão daqueles, né? Mas é porque, por conta da alimentação, do estresse do final de semana, né? Nós não temos costumes de descansar no final de semana. Pelo contrário, Eu voltei, eu caí, e a Neuza ficou também. oi, pronto, voltei também. Ai, ai. Você também caiu, Neuza? Não, só Hum. ficou conectando, conectando. Acho que caiu sim, porque voltou e ficou conectando. Espero que depois a gravação tenha ficado salva, não sei. É, eu acho que tá ruim a internet. É, Tá, eu vou se você concluir. também caiu, é da cidade, né? Porque nós moramos É da perto. cidade. Tá esse tempinho escuro aqui já começa, né? Nem choveu Hum. ainda, já começa a falhar. É, Mas voltando um pouquinho antes que caia de novo, para falar e resumir um pouquinho mais sobre yoga. Por que que o yoga ele cura e ele modifica, ele traz tantos benefícios, Silvina? Porque se você tem autoestima baixa, não tem um remédio para isso, né? Não tem. A medicina tradicional não trata isso. O que pode tratar isso é a medicina germânica, o yoga pode tratar isso dentro das posturas das asanas, né? Expandindo o seu mental, te trazendo autoconsciência corporal, autorregulação neural, te melhorando, né, a qualidade dos seus hormônios, a produção dos seus hormônios. A pessoa que está com os hormônios em dia, ela está alegre, ela está produzindo dopamina, ela está produzindo ocitocina, ela tem a glândula timo dela, né, trabalhando. Então, o porquê que o yoga cura? Porque ele trabalha coisas que uma pílula não trabalha. E ele está tão à mão, né? Ele é tão à mão porque eu digo, você não precisa fazer 1 hora, você não precisa fazer 2 horas, você pode escolher o horário de fazer, né? Não, lógico, tem as classes, as turmas que é importante, por quê? Porque você recebe uma orientação
uma correção de postura, porque o yoga, embora seja inofensivo para muitas pessoas, mas tem gente que vai lá e faz completamente errado a postura e acaba se prejudicando, né, sua lombar, o seu corpo. Então, pelo menos inicialmente, é legal fazer com orientação, mas é algo muito à nossa mão, né? É você levantar da cama e se espreguiçar com consciência, você já está fazendo yoga. É você colocar a mão no coração e fazer uma prece, elevar seu pensamento de modo positivo, você já está fazendo yoga, né? Então, tem muitas formas do yoga se apresentar também na nossa vida. Você olhar para o outro com compaixão é também um dos pilares do yoga. Então, ele vem trazendo muitas coisas para agregar, tirando essa ansiedade, é você olhar para dentro, é você parar e respirar, aquela vozinha, né? Lembra de respirar, coluna reta, contrai abdômen, né? Fecha o glúteo na hora de segurar peso. São dicas que eu, e pelo menos a minha linha de yoga, a gente trabalha, né? Contrai abdômen, respira corretamente, alinha a postura. Então, são vozes que vão te acompanhar, que você vai conseguir ir se autorregulando na tua jornada até que você consiga fazer isso um hábito saudável e diário na sua vida. É um aprendizado, e falar em aprendizado, você também conviveu como família, isso é algo assim que a gente tem em comum, tanto na tua família como na minha família, pessoas que seguiram totalmente o caminho das pílulas, da medicação, né? E a gente conhece já bem qual o futuro de uma pessoa que não busca a solução, de uma pessoa que simplesmente elimina o sintoma. Então, você falou em ansiedade. O ansiolítico é o remédio mais vendido e mais fácil de ser comprado, né? E tem muitos mitos em relação à ansiedade. E as pessoas raramente olham porque estão ansiosas, acham que a ansiedade é uma coisa assim que precisa ser combatida, né? E se a gente não tem ansiedade, a gente se acomoda na vida, a gente morre na lerdeza, né? A gente fica uma pessoa apática. Então a gente precisa da ansiedade para ter saúde, para viver, para ir atrás dos nossos projetos, para ter os nossos filhos, né? Tudo, os frutos do nosso trabalho, tudo depende do quanto a gente anseia por algo a mais, né? Isso, nós confundimos ansiedade com anseio, né? Nós temos que ter o anseio na nossa vida de conquistar, de fazer, de produzir, né? E a ansiedade, ela é um sintoma de algo que a gente tem que ser olhado, né? Algo 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 exagerado que a gente está vendo demais lá na frente, né? Se preocupando né? demais com o futuro. A gente não está no presente, voltando para o yoga te ensina a Né? viver no presente, a estar ali naquele momento, olhando para o seu corpo, para a sua respiração, para a sua mente naquele momento. Lá na sua vida, quando você estiver em casa brincando com seus filhos, você vai estar em casa brincando com seus filhos, não com a mão no filho e lembrando o que que você tem que fazer lá na empresa, né? Então, é viver no presente, vai melhorando a ansiedade também, né? Vai nos deixando menos ansiosos, nos ensinando a viver o que você está fazendo naquele momento, estar no presente, né? Às vezes você está tomando café com uma pessoa, às vezes você está numa live com uma pessoa e você percebe que ela não está ali, né? Você está tomando um café com uma amiga, ela está. Só o corpo dela está ali, então ela não está no presente. E às vezes você fala, poxa, esperei tanto para falar com a fulana, foi lá hoje, ela não estava presente. Principalmente nós terapeutas, nós captamos muito isso, né? Tem. A As pessoas só gente. falam e não acolhem o que o outro fala, né? Isso, ela São fala de uma coisa monólogos. que é interessante, né? Ela fala de uma coisa que é interessante para ela, aí quando você está falando, ela saiu. Ela saiu em cena, né? Aí e a gente percebe, muitas vezes nós fazemos isso automático na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, com o nosso paciente, né, com o nosso colega. E é lógico que vai acontecer, mas não pode virar um hábito, né, se tornar um hábito da gente estar aqui e vivendo lá na frente sempre, né? Isso é um transtorno que gera muitos problemas. Essa é uma reclamação bem frequente das pessoas com diabetes que eu atendo, e com certeza você também, né? As pessoas vêm, com a queixa de que elas não são ouvidas, né? Ninguém Uhum, consegue entender a minha dor. Essa era uma queixa minha. Ninguém consegue entender como eu me sinto, porque eu buscava uma pessoa, buscava outra, e só me mandavam tomar medicação para depressão, que também é a doença da moda, né? E uhum. porque a gente quer ser ouvido, só que nós, como diabéticos, a gente também não está aberto para ouvir.
Aí, quando a gente caminha, a gente começa a praticar yoga, começa o caminho do autoconhecimento, a gente começa a ver por que eu não me sinto ouvida, porque eu também não ouço ninguém. Eu não tinha a capacidade de ouvir meus filhos, até hoje eles se queixam. Então, eu criei meus filhos no piloto automático. E aí a gente reclama quando os filhos, é uma das queixas também de toda mãe diabética, é que os filhos não dão valor para ela. Mas é uma troca que não aconteceu na infância e na vida adulta. Então a yoga ela O, vem regular muita coisa, né? a clareza mental, né? E o que eu vejo, assim, na minha experiência, é que o diabético, ele tem uma falta de clareza mental, uma falta de objetivo, uma falta... Então, ele devaga muito. E é difícil ouvir uma pessoa assim, né? Que ela quer uma coisa, depois ela quer outra, depois não é isso, é aquilo. Então, para a família também é um conflito muito grande ouvir uma mãe que uma hora quer que você faça assim, outra hora ela quer que você faça de outra maneira. Um dia ela tá alegre, um dia ela tá triste, uma hora ela ama o mundo, outra hora ela Não tem uma odeia. opinião para Não, nada. exatamente. Então ela não tem muita clareza mental, porque já é um sintomas né, uma descompensação da glicemia. Então já é uma falta de clareza, uma falta de objetividade. Então acaba realmente ficando difícil ali o núcleo familiar para quem tem o diabético ali, que você nada contenta. Hoje ele quer, amanhã ele quer ser ouvido, daqui a pouco ele não quer que ninguém fale com ele. É, é complicado. É a bipolaridade que a gente aprende popular, né? A gente Sim. e a insatisfação, essa reclamação que a gente vive quando a gente está nesse caminho da medicação, essa insatisfação não vai embora. Não é porque eu tomo remédio, minha diabetes está controlada, está dentro da tabelinha, que eu não vou me sentir uma pessoa insatisfeita. A E quando sensação. a sensação continua, né? Ela fica cada vez mais forte. Por isso que dizem que a diabetes traz a depressão. E é essa insatisfação que traz a diabetes. O caminho é um pouco contrário, né? A gente vê isso por exemplo, quem está na comunidade dos diabéticos já, que a gente já trabalhou, né? A gente continua trabalhando, o quanto a pessoa muda em relação a si mesma, né? Em relação à família. E quando associa com a prática de yoga, com certeza, ou da respiração, tem outras práticas que também trabalham a parte interna. Primeira, a primeira coisa que um diabético fala em relação ao yoga, um diabético descompensado, vamos dizer, ai, não, é Não muito tenho parado ir paciência. lá, ficar assim, ficar lá, muito parado, nada a ver. Ai, não aguento essa coisa parada. Eu falava Entendeu? isso. Ele quer estar sempre em movimento, ele acha que. Só que depois que ele vai, ele vê que não é parado. Ele vai lá e não é parado, né? Mas a ideia que ele tem de tudo, ele já sabe tudo. Primeira coisa, o diabético, ele já sabe tudo. Ele sabe tudo, nada funciona, eu já fiz isso, não deu certo, mas e se fiz isso, ele leu ou ele foi uma vez, né? Ou contaram para ele. Porque eu acho que o saber é tão difícil a gente saber alguma coisa, né? Eu estou tantos anos nessa caminhada aí e não estou sabendo muita coisa. Ela está dizendo que a mãe dela fala exatamente isso. Mas é isso, a gente está numa caminhada, buscando, num processo, se doando, se dedicando, e a gente não sabe muita coisa. Aí o diabético, ele nem tentou, ele já sabe tudo o que vai acontecer lá dentro, que não é para ele. E quem se desafia, como você fez, e insiste, e vai continuando, e vai se descobrindo, são as pessoas que se apaixonam, são as pessoas que encontram essa cura realmente, essa mudança de vida, essa melhora significativa em saúde física, mental, essa elevação espiritual, esse bem-estar, né? E faz esse trabalho que você consegue fazer, que pode ajudar os outros, né? Mas Sim, enquanto o diabético estiver na defensiva, que nada é para ele, que nada vai dar certo, porque ele quer que alguém vá e resolva para ele. O sim. diabético sem dinheiro, o sonho dele, né, e de todos nós, é claro, mas diabético, estamos falando, né, é que alguém chegue e pague as contas dele. Ele não acha que depois ele vai fazer mais contas e ele vai precisar de mais dinheiro, né? Ele não quer achar uma solução assim que ele precisa fazer. Ele quer que o outro venha e faça por ele. Daí o outro não vai vir e fazer porque ninguém faz por ninguém. Ele se sente ignorado, desvalorizado, menosprezado, não é ouvido, né? E Aí essa é vem. uma dor não só do diabético, né, mas assim, por dizer, nossa fala hoje é sobre o diabetes. É uma dor de que não existe milagre, que se sente abandonado, né, daí já criamos tantas outras dores.
mas é característico do diabético, que nada é para ele, nada serve, ninguém entende, só ele que sabe fazer, né? Então, o yoga é um caminho para você ir lá e falar: não, eu vou me testar, eu vou me provar. O que que a Neuza Silvina estava falando lá? Agora eu vou fazer aqui um mês, que eu preciso saber do que se trata, porque não é na primeira aula que você vai se identificar. E até porque nós temos nós vamos tão desregulado para uma aula. Eu me lembro que em uma aula eu chorei quando eu comecei a ser aluna de yoga, me deu uma crise de choro assim Saía com muita raiva. Eu saía me com deu uma crise, muita raiva da aula. não me odeie. Eu tive uma crise de Não, de choro, mim. chorei. Ah, de você mesmo. Mas realmente, eu tive uma crise de choro, eu liberei um choro parado que eu não sei por quê. Então, aquilo ali foi uma autorregulação em algo que estava em mim que nem eu não sei, e eu não preciso saber. O meu corpo sabe, ele liberou, ótimo, né? Também, né, a gente também não tem que ficar sabendo de tudo. Tem aulas que eu ia e falava: nossa, que aula chata, por que que eu vim hoje? E esses eram os meus primeiros pensamentos, depois ia mudando, e agora eu sei que mesmo que eu não estou afim, eu vou lá e faço, eu saio melhor, né? Eu saio disposta, eu saio relaxada. Só que eu fui dando tempo ao tempo para as coisas acontecerem, né? É uma decisão, a cura é uma decisão, né, Silvina, de você fazer esse enfrentamento, de ter essa persistência, essa continuidade. Sair da paralisia, né? Porque Tá aí? você falou antes que de observar, você já vê a pessoa que fica com mais raiva, a pessoa que fica com mais vontade de desistir, né? Porque isso é um comportamento que a gente adotou desde criança. Se eu Sim. fiquei 60 anos desistindo de todos os meus, das coisas que eu tinha vontade de fazer, por que na yoga ia ser diferente? E cada um tem uma trava no yoga. Por exemplo, a gente tem uma respiração escandalosa, né? Aquela respiração, Aham. respiração do leão, a Nossa, respiração básica. E a gente vê a trava de algumas mulheres na respiração. Nós ligamos respiração, de repente, uma respiração ofegante como algo sexual, como algo vergonhoso. Então, tem gente que eu não conseguia fazer. não faz nem, porque, tipo assim, ela já tem aquela trava mental. Então, olha quantas travas nós vamos perdendo no yoga, né? Nós vamos aprendendo a respirar, a fazer barulho, a trabalhar com o nosso corpo. E a gente vê que é muita trava mental. O nosso útero, o nosso ovário está aqui na nossa, né, ligado com a nossa garganta. Então, o nosso útero mexe, a nossa garganta mexe, nosso útero também, ele está se movimentando. Então, a mulher que não tem fala, que não fala dos seus sentimentos, ela também é travada sexualmente, né? E a gente vai liberando as travas, trabalhando esses corpos energéticos, né? E a gente vê que cada um que vai chegando tem uma trava, né? Tem muita gente que fala bonito e tudo, mas chega na hora de falar do sexo, na vida sexual, no empoderamento, naquilo que ela quer para a vida dela, ela trava. Né? E a gente está falando de pessoas normais, pessoas que chegam e nunca fizeram, e a gente está falando também de terapeutas, de médicos, doutores, cada um tem a sua trava. E ali é muito importante porque nós vamos ver todos os seres humanos na mesma peneira, né? Aí veio o mais culto ao que nunca fez nada, tudo na mesma peneira, cada um com a sua trava, né? E a gente para de se comparar e começa a buscar, fala: nossa, aquela pessoa que eu achei que era tão desinibida, desenvolvida, tem essa Ela trava, também tem eu tenho problema. também tem, porque a gente acha que às vezes é só a gente, né? Sempre falo, esses dias, um paciente meu, porque eu tenho vergonha de entrar em lugares chiques, eu tenho vergonha disso, tenho vergonha de tratar com clientes mais ricos. E eu penso assim, né? A gente sempre está nessa postura de que o outro não tem problema. Né? Quando a gente acha isso, a gente se diminui. Quando nós olhamos que estamos no mesmo tamanho, que cada um tem o seu poder aquisitivo, que buscou as suas travas e as suas dores, né? Nós acabamos nos comparando menos, né? Nos posicionando melhor em quem nós somos, olhando para quem nós somos e não para quem os outros, né, pretendem, o que os outros pretendem da gente. Sim. Mas no yoga tem tudo isso dentro de uma classe de yoga que as pessoas não sabem, não tem como saber, é só os praticantes, até mesmo os colegas vão percebendo. Às vezes os colegas falam: você viu como que a fulana melhorou? Quando ela chegou, ela não falava com a gente, agora esses dias ela deu tchau quando ela foi embora. Nossa, ela está se sociabilizando, né? Ela está vindo para nós. Ou então uma olha para outra: nossa, olha onde você está conseguindo colocar a mão agora, antes você não conseguia. Então, isso vai aproximando as pessoas também, né?
porque são méritos reconhecidos que um vai reconhecendo no outro, que você também, às vezes a pessoa chega e fala: Olha, professora, eu não conseguia colocar a mão no chão, estou conseguindo. Então, são travas mentais e físicas que você vai ultrapassando. Porque se você já conseguiu colocar a mão no chão, você quer dizer que lá na vida, lá fora, você não consegue se desafiar um pouquinho mais, Sim, né? porque nós Ou aqui seja, todas somos terapeutas ou pessoas que estamos fazendo terapia, né? E a gente tem, todos nós temos desejo de crescer, de evoluir, né? E não tem nada, por exemplo, se você quer ser palestrante e você não começa a fazer e não pratica ao menos um bom tempo, você não vai se tornar uma pessoa palestrante boa. Agora, por que na yoga você vai fazer um mês e você já vai achar que já resolveu todos os seus problemas? Então, é tudo na vida, assim, a gente muda os nossos medos, nossas travas, nosso jeitão travado, paralisado de ser, porque a diabetes vem da paralisia da vida. Se eu fico paralisada, eu não faço aquilo que eu gostaria de fazer, o corpo começa a produzir mais glicemia para que eu me movimente. E eu continuo não fazendo, aquilo vai virando, acabando com o pâncreas, né? Aí vem o metabolismo, não consegue juntar a insulina com a glicose, porque minha vida é uma paralisia. Não vai juntar as coisas, né? Então é óbvio que a biologia funciona certo. Você está paralisada, tudo está paralisado. É tudo uma coisa leva a outra. E a yoga, ela faz a gente querer se movimentar também ela na vida é real. Ela é integrativa, ela integra corpo, mente, né? O seu físico trabalha a favor da sua mente, né? Esse físico é um veículo para silenciar a mente. E você estava falando ali do diabético, o diabético ele é muito exclusivo, né? Isso não, essa pessoa não presta, isso aqui não é bom, isso aqui. Ele é Julgamento, muito né? Aham, ele começa a excluir muitas coisas. E uma aula de yoga começa a integrar tudo isso de novo, né? Diferentes tipos de pessoa. O diabético chega e quer conversar na aula, não dá. Aí ele acha chato porque ele quer conversar. Mas se o outro conversar, ele se irrita porque ali não é lugar de conversar. Então tem toda essa divergência ali que a gente tem que estar ali na aula observando e você vê como que muda. Depois ele já começa a ter uma escuta ativa, ele começa a falar menos, ele começa a ser grato, ter mais empatia. Eu acho que é uma terapia muito completa o yoga, né? Puxando sardinha para o meu lado, mas ela é muito completa e silenciosa para aquelas pessoas que não querem se expor, que às vezes não querem aquela fala do consultório. Por isso se chama yoga terapia. Ela está trabalhando o invisível, né? Trabalhando seus corpos sutis de uma forma tranquila, de uma forma que você não precisa se expor, mas daqui a pouco você vai se sentindo à vontade e se aconchegando e achando que você realmente se encontrou ali no yoga, na sua prática diária. Como a gente estava falando no começo, né? Espero que tenha ficado gravada. Talvez vai ficar em duas partes, né? Então, quem for assistir a gravação e ver a segunda parte, tem a primeira parte, né? Então, você falou sobre a liberação hormonal, né? Nós aqui todos temos projetos, nós temos sonhos, queremos ter sonhos. Você falou antes da mente acelerada, né? Então, a pessoa que ainda não está com diabetes, mas está com a mente assim a mil, o futuro dela, o que que vai ser? Ou Alzheimer, ou diabetes, ou demência, algo vai acontecer com essa mente, porque a pessoa não sobrevive com a mente acelerada por muitos anos. Então, é o recurso do próprio corpo trazer o esquecimento, trazer o vazio, para parar com esse aceleramento, porque senão vai deixar todo mundo louco e ela vai explodir, ela vai infartar, né? Então, quando a gente entende a sabedoria do corpo, a gente busca, a gente tem o desejo de buscar solução. E isso faz com que a gente não desista diante da primeira vontade de desistir. Porque eu fiquei anos fazendo terapia e querendo desistir, acho que não vai dar certo, acho que não está resolvendo, né? Até eu conseguir encontrar, assim, diz, nossa, está dando certo, sim, né? Faz pouco tempo que eu descobri que está dando certo, né? Eu ficava sempre nessa postura que você fala, que você trouxe antes, né? Nós somos muito autossuficientes, a gente acha que sabe tudo e nada daquilo que eu estou aprendendo vai dar certo. Eu estou fechada para o novo, né? E a prática de yoga agora vai fazer 2 anos que eu comecei a praticar. Eu tenho certeza que a partir dali eu comecei a ficar mais leve na jornada, né?
E eu comecei a colher resultados, né? Tanto em mim como no meu trabalho, né? Então, a gente precisa estar disposta a pagar o preço, né? Quando a gente fala em 2 anos, né? Às vezes alguém pode falar, nossa, mas demorou 2 anos para colher, Eu mas vivi 60 anos sem colher. ou 1 ano, eu falo, mas a gente também quer coisas assim imediatas. Nós demoramos tanto tempo para adoecer e queremos a cura tão rápido, né? Mas esse colher, você já vai colhendo, só que você começa a ter consciência do quanto você está colhendo em 1 ano, em 2 anos, em um mês, né? Mas eu acho que a colheita começa a partir do momento que você deu o primeiro passo. Você já Sim, colheu o quê? Você já venceu algumas barreiras. Se você se inscreveu, você já colheu, porque você já está se desafiando. Você começou a ir às aulas, frequentar, né, certinho, sem faltas. Você já também já está colhendo, porque você já está trabalhando a tua persistência, né? A hora que você começar a ficar mais flexível, você já está colhendo no seu físico. Quando você começa a se desligar mentalmente, você está colhendo na sua mente, né, no seu descanso mental, buscando algo já espiritual. Então a gente está colhendo todos os dias, mas quando a gente fala demora 2 anos para colher, parece que demora tanto, mas não é. O primeiro passo de uma inscrição para qualquer curso, para qualquer coisa, você já evoluiu, olha só. Ontem você não era inscrito, hoje você é inscrito, e a gente começa a olhar para essas pequenas evoluções, né? Então não é que demora tanto assim, eu acho que cada passo evolutivo é uma pequena colheita que a gente faz todos os dias, mas nós queremos, né, a grande colheita, a grande solução é, que não existe, né? Eu falo, até os 100 anos talvez a gente consiga resolver tudo, né? Mas ainda falta uma caminhada para os 100 anos. sim. A gente vai tendo resultado desde o primeiro dia, né, com você. Agora, olhando para trás, eu vejo que desde aquela primeira terapia que eu comprei em 2018, 2019, eu já comecei a mudar a minha vida. Só que para a gente sair dessa arrogância e trazer para a consciência, demora, né? Então a gente precisa aguentar a jornada e aos poucos trazendo mais a consciência e persistindo. Como Hoje você tem a consciência, né, do quanto você evoluiu, mas a evolução ela é diária. sim, sim, e com certeza a gente fazendo, continuando, vamos evoluir mais. Nossa, Deus, eu ficaria te escutando o dia inteiro aqui, tranquilo, porque eu sei que você tem muito, muito conhecimento. Eu dei mais uma congelada aqui. Isso, vamos lá. Vamos interromper a gravação? Pode ser? Ou você Pode quer- ser antes que congele mesmo.